Mas aqui, por exemplo, tudo bem, nós temos aqui o serviço do INSAR, eu estou habituado na minha área, assim, olha, eu tenho 3 inclinómetros, 2 piezómetros, X metros, tudo mais. Como é que eu ponho numa planilha, como é que eu contrato, assim, como é que eu contrato o INSAR? É por imagem, é por quilómetro quadrado, é por pixel? Como é que faz esse negócio? Como é que eu chego aí, como é que eu contrato esse negócio aí, se eu quiser fazer aí à beira de minha casa, que por acaso tem uma estação do metrô na frente de minha casa. Eu quero contratar para o meu condomínio e quero fazer uma análise, saber se está tudo certo. Como é que eu posso contratar? Ótima pergunta. Então, André, o que que acontece, né? Geralmente, né, quando a pessoa entra em contato com a gente e fala, olha, eu tenho uma área que eu tenho interesse em ver primeiro, né, se o INSAR funcionaria e entender o que que tem de disponibilidade. Aí a gente pega essa área de interesse Uhum. e a gente checa com as agências espaciais, né? Tem histórico de dados, tem um arquivo disponível, né? O que que é essa área? É uma área vegetativa, não é? Né? Aqui no Canadá, por exemplo, tem cobertura de neve. Uhum. Então, a gente faz toda essa análise, né? Como que é a topografia, como que é a situação climática, o que que a gente tem disponível sobre a área. A gente monta um projeto mesmo para aquele cliente. E aí, né, dependendo, né, da necessidade do cliente. Por exemplo, mineradoras, você está monitorando ali uma área de super risco. Então, de repente, uma frequência maior é mais interessante. Uhum. Mas, de repente, você tem uma área que você só quer fazer um acompanhamento anual. Você não tem a necessidade de cada imagem, né? Uhum. Então, tudo isso é discutido com o cliente para a gente entender a necessidade, né, do cliente, o que está acontecendo naquela área. E aí a gente monta o projeto, né, de acordo com o satélite, com a frequência que ele precisa, e aí a gente vê, né, quantas imagens tem disponível no ano, ele precisa de todas as imagens, de repente, se ele for fazer um relatório sobre o ano, ele não precisa comprar, a gente não precisa comprar todas as imagens, fazer aquisição, né, a gente pode ir com um número reduzido para o projeto ficar mais, menos custoso. Uhum. Então, tudo isso é discutido nessa fase inicial, né? Sem compromisso, a gente faz essa análise. Geralmente a gente sei essa área com Sentinel para entender que tipo de cobertura que eu tenho aqui, né? Qual é a coerência que eu tenho. E aí, uma vez a gente definido, né? A gente faz as nossas recomendações para o cliente e entende dele, né? Necessidade de frequência. Uhum. E começa o projeto. E aí, como a Ângela comentou antes, se tiver já um histórico é mais fácil, a gente faz o histórico e o acompanhamento. Se não tiver o histórico, a gente tem que fazer o que a gente chama de build stack. Uhum. Né? Você tem que coletar aí, no mínimo 15 imagens por geometria para entregar um primeiro produto. Então, o cliente vai ficar um tempo isso na alta resolução, né? Geralmente tem o Sentinel de entrega intermediária. Uhum. Mas geralmente é assim, manda a área de interesse, que a gente faz uma análise aí do que tem disponível. Uhum. Essa contratação, a contratação pode ser, a gente tem contrato que é anual, tem contrato de 5 anos, às vezes o cliente fala, não, já vamos fechar 5 anos, porque a gente tem um interesse de fazer esse monitoramento. Uhum. Às vezes o cliente está um pouco seguro e fala, tem como eu fazer 6 meses para a gente poder conhecer como um piloto. Tudo é discutido, a gente é super flexível, assim, de fato, né, o que vai funcionar para o cliente, é deixar ele confortável com a tecnologia, dar todo o treinamento para ele também usar os dados, de fato, a gente não quer que ele comprar, a gente quer que ele efetivamente aplique e use, porque a gente quer que ele vire um seguidor. Claro. E que ele espalhe a mensagem para a indústria, que o INSAR de fato funciona, né, que isso é muito importante também. E também tem aquela parte, tem o satélite que tipo o Sentinel é gratuito, não é? Porque ele pertence à agência europeia. Isso. E depois tem os outros que são pagos, não é? Isso também influencia depois no custo. O Sentinel hoje ele ainda é o único gratuito, né? Então a gente cobra somente o processamento dos dados. E aí todos os outros satélites são satélites comerciais que a gente tem que fazer aquisição das imagens. Tem um futuro aí, bastante satélite chegando. A NASA está lançando com a agência indiana o NISAR, né, que a gente está em dúvida ainda quando vai ser o lançamento, porque está entre 2024 e 2025. Ele vai ser igual ao Sentinel, mas ele vai ser banda L. Então a gente vai ter um satélite aí de uma resolução melhor, embora você perca na precisão, escaneando a Terra constantemente aí, com dados gratuitos, e a gente acredita que depois serão lançados outros também. No momento, gratuito, a gente só sabe desses. Tem expansão, não é? E também tem, não sei como é que eu ouvi essa história qual é a agência que está para lançar os satélites que vão ter frequência de um dia? É a agência finlandesa? Já tem. Não, então, é a ICI, né, e é o Capella. Eles são o que eles chamam de microsatélites. Se você pegar um TSX, ele é um satélite de 0,5 tonelada. E ele é um satélite robusto, pesado. E o que essas agências conseguiram criar foram microsatélites, eles com menos de 100 quilos,
E eles têm cada um 16 ou 18 satélites hoje em órbita. Eles têm o satélite SAR em órbita. Só que, para você conseguir fazer a metodologia de interferometria, você precisa que essa órbita esteja muito alinhada, porque você lembra que você precisa fazer o imprimento e a Sim. comparação das Sim. imagens? Uhum. O que essas empresas ainda estão, né, nesse trabalho é de fazer esse alinhamento da órbita para você fazer o estacamento e a comparação das fases diárias. A gente já consegue fazer uma distância aí a cada 11, 15 dias também, beleza, mas a gente ainda não está conseguindo fazer a diária. E eles vão ter uma quantidade de satélite, né? Que até 2025 eles dizem que a gente vai conseguir fazer uma medição a cada 6 horas. Eita. Então, assim, a indústria está mudando rápido, né? Então, o INSAR deixa de ser aquela coisa a cada 11 dias, passa a ser diário, e daqui a uns anos ele vai passar a ser aí 3 vezes por dia. Mataram o monitoramento geodésico. Enfim, isso é outra conversa. Não. Isso é outra conversa.